Olá, doutores, sejam bem-vindos. Vocês me escutam bem? Sejam muito bem-vindos à nossa terceira live da trilogia Feridas do Crescimento na Sua Advocacia. Então, eu vou aguardar assim, mais 5 minutos para os advogados se apresentarem, dizerem de onde são e contarem como é que está sendo aqui essa terceira live, né? A primeira live foi a respeito de procrastinação, a primeira ferida do crescimento da sua advocacia, procrastinação. E aí teve a segunda live, que foi ontem com a Raquel Pérez, falando sobre a ferida da invisibilidade na sua advocacia. E hoje vamos falar da ferida do dinheiro, né? É um tema bem delicado. E eu quero deixar logo para vocês que estão ingressando aqui uma questão, uma pergunta, tá? Quem puder colocar no chat aí para me auxiliar vai ficar bom. A pergunta é a seguinte: tratar de dinheiro para você é leve ou é pesado? Se for leve, você coloca 0. É super leve falar desse assunto. Se for médio, aí você coloca 5. E se for pesado, você coloca 10. Então, essa é a pergunta. Tratar de dinheiro, falar de dinheiro para você é leve ou é pesado? E aí, quero agradecer a presença de todos. Bom, quando vocês vão respondendo aí, como eu já disse, né, você já deve saber, mas eu vou repetir para aqueles que vão assistir gravação ou que vão chegar aqui no momento que não me conhecem ainda. Meu nome é Thaisa Vitória. E assim, doutores, só um segundo. Tá tudo certo aí com o meu áudio, né? Então, maravilha. Voltando assim, né? Sou filha de Nádia e James. Tem aqui, nós estamos sozinhos não, tá? Tem uma bebezinha aqui na barriga, Maria Isabel, que está fazendo companhia para nós aqui nessa noite. E meu esposo também está aqui do lado, me auxiliando. Então, vamos lá. Ao longo dos últimos anos, eu venho capacitando milhares de advogados a crescerem na advocacia, sendo eu mesmo um exemplo dessa transformação enquanto advogado. E durante 20 anos eu tentei ter um negócio que gerasse resultados, que se pagasse, mas só consegui resultados efetivos de 8 anos para cá. E eu descobri, doutores, um processo de transformação que fosse possível que eu me tornasse referência pública como pioneira no coaching para advogados no Brasil. Que eu passasse a cobrar mais do que a média no mercado de gestão jurídica. Que eu escrevesse 5 livros que me pagam royalties. Dentre eles, eu quero apresentar, se você não conhece, Advocacia Humanizada. Esse aqui é o mais novo, que os advogados estão bem interessados, que é o livro Caixinha Mais Clientes na Advocacia. Vamos falar sobre isso hoje. Tem aqui o livro Caixinha Comunicação Positiva, PNL Coaching, para quem está ingressando agora, né, aqui na nossa live, Coaching para Advogados. Esses aqui são os meus filhotes dessa trajetória. E esse processo de transformação também possibilitou que eu atendesse mais de 800 escritórios em consultoria e treinasse pessoalmente mais de 100 mil advogados durante esses quase 13 anos de carreira. Também possibilitou que eu realizasse o primeiro e o maior congresso online de gestão da América Latina em 2015, quando nem se falava de Instagram, quando não se tinha essa facilidade toda que tem hoje. E realizasse mais de 300 palestras na última década. E hoje eu sou bem feliz com esse posicionamento que eu venho construindo, mas nem sempre foi assim, doutores. Nem sempre foi assim. Eu tinha muita dificuldade de ser bem remunerada. Eu atraía a atenção dos clientes, mas poucos fechavam. E quem fechava, sempre fechava com desconto. Eu era a rainha dos descontos. Eu não me valorizava. E além da escassez financeira que sempre me acompanhava, eu não conseguia investir nos cursos que eu desejava. Tudo o que eu fazia era com muito medo, tudo que eu fazia era com muito receio de gastar. Tinha medo de pagar as contas, eu tinha medo de comprar as coisas boas para mim, eu tinha medo de viajar, eu tinha medo de presentear as pessoas que eu amava, porque eu não confiava na minha capacidade de fazer dinheiro.
com toda essa desvalorização, eu não conseguia investir no crescimento do meu negócio. Eu não conseguia profissionalizar o meu negócio, o que me fazia deixar a desejar. Então, eu sempre estava devendo alguma promessa. Eu sempre estava com algum prazo em aberto. Sempre tinha algum débito. Parecia que, na época que eu advogava, advogar não era para mim. Mas para aqueles mais privilegiados, né? Aqueles que tinham, sei lá, equipe para apoiar, salas espelhadas, tecnologia de ponta. Mas eu não tinha a qualidade de organização que me desse a segurança para cobrar mais, para me dirigir a melhores clientes. E a cada balo na vida profissional, eu caía 100 níveis na vida profissional, né? Cada balo, cada situação que acontecia na minha vida pessoal, cada briguinha, cada birra, cada coisa que acontecia, eu decaía nos resultados profissionais, ainda mais. Eu vivia doente, eu perdi vesícula, eu perdi apêndice, eu vivia um casamento falido. Na época, eu era desconectada da vida e eu buscava loucamente o dinheiro, a sustentabilidade. Só que eu só me afogava em mais dificuldades. Eu não tinha equilíbrio emocional, de fato. Muito menos satisfação no relacionamento. Então, até mesmo no começo da minha carreira como consultora de advogados, eu também enfrentei os desafios de estar perdida, de não saber como me posicionar. Uma hora eu ajudava candidatos que estavam lá prestando o exame da ordem, outra hora os recém-formados, outra hora líderes de departamento jurídico, outra hora mulheres advogadas, todo movimento que eu via no mercado, assim, que parecia estar funcionando, aquilo ali está dando um boom, eu ia na manada. Eu não tinha um posicionamento. Por isso, eu era invisível, eu tinha medo de cobrar mais caro, ou pelo menos o necessário que eu precisava. O que eu tinha de sobra, doutores, era autodesvalorização, insegurança e não merecimento. Isso era o que eu tinha para dar e vender. Então, eu quero dizer para vocês que, por ter vivido tudo isso, é que eu me sinto capaz de conversar com você sobre esse tema que arrepia a maioria das pessoas, que é o dinheiro. E assim, hoje eu tenho tudo que eu necessito, mas eu ainda não tenho tudo que desejo. E eu acredito que ainda não estou no patamar que desejo, porque eu ainda trabalho muitas vezes por necessidade e eu ainda olho as etiquetas. Eu ainda olho o preço das coisas. Eu acredito que quando eu chegar no patamar de não olhar a etiqueta, eu vou estar no patamar ideal para o meu objetivo, tá? Cada um tem seu parâmetro de sucesso. Mas ainda assim eu me sinto capaz de contar para vocês alguns desafios que eu superei para me relacionar melhor com o dinheiro. E nesses anos eu vim fazendo as pazes com o dinheiro, sabe? E ainda estou nesse processo de fazer as pazes com o dinheiro. E aí você que está aí no chat, eu quero saber de você, antes de contar uma outra história, o que é dinheiro para você? Se puder colocar aí no chat, ou aí manda no WhatsApp, manda onde você tiver. O que é dinheiro para você? Bota assim, dinheiro é. O que é dinheiro para você? Porque é muito importante que a gente se compreenda aqui, né? Que a gente entenda de fato o significado das coisas para nós. Enquanto vocês vão respondendo aí o que é dinheiro para você, eu vou te contar um caso muito impactante que, assim, marcou a minha vida, assim, nesse assunto de dinheiro. Uma vez um amigo chegou para mim e perguntou assim, você gosta de comer? Eu falei, claro, lógico. Ele perguntou, e na sua geladeira tem comida? Eu disse, sim, minha geladeira está sempre lotada, nunca falta comida, tá ótimo. Aí ele disse, tá, na sua geladeira tem comida. Então, é verdade, você gosta de comida. E você gosta de dinheiro? E eu disse, claro, lógico, quem não gosta de dinheiro? Aí ele me perguntou, e sua conta está lotada de dinheiro? Aí nessa hora eu parei, né? Fiquei sem voz. Fiquei sem resposta. E aquele foi
grande tapa na minha cara que eu tive em relação a isso. Como que a gente diz que gosta de alguma coisa e não tem muito dessa coisa na nossa vida? Porque, assim, eu vivia perseguindo dinheiro, e cadê que eu dizer que gostava, e que queria, e que seria, e tal, e como assim, né? Se as coisas que eu realmente gostava, se as coisas que realmente, como comida na geladeira, não me faltava nunca, não me recordo de ter passado necessidade nesse sentido, como que a conta não estava recheada, lotada de dinheiro? Então, aí eu comecei, doutores, a entender essa dinâmica das feridas do dinheiro. Porque eu comecei a estudar, porque assim, muitas vezes a gente acredita que tem um tipo de relação com algum aspecto da nossa vida. Tem gente que acha que, eu estou muito bem nos meus relacionamentos, e quando vai olhar, não está. Eu estou muito bem com meus clientes, eu atendo bem os meus clientes, e quando vai ouvir o cliente, peraí, o resultado não é isso que o cliente está dizendo, é que está bem assistido. Então, a mesma coisa, até aquele momento daquela fala do meu amigo, aquelas duas perguntas assim que me deram uma chacoalhada por dentro, eu ainda estava numa ilusão, acreditando que eu tinha uma boa relação com o dinheiro, e não tinha. Caramba, realmente eu não tenho uma boa relação com o dinheiro. Porque se tivesse, não haveria impedimento para que ele tivesse uma quantidade maior na minha vida. Então, eu comecei a entender quais são os 3 lados da ferida do dinheiro. A ferida do dinheiro é um tripé, tem 3 lados. O primeiro aspecto da ferida do dinheiro, eu quero que vocês anotem aí. O primeiro aspecto da ferida do dinheiro é a dificuldade de atrair dinheiro. Dificuldade de atrair dinheiro. Então, quem tem ferida com dinheiro, quem tem ferida de rentabilidade, quem tem dificuldade nesse aspecto, é porque passa por esses 3 bloqueios. Ou tem um, ou tem outro, ou tem os 3, tá? E a gente está aqui para entender a fundo. Mas antes de falar desses 3 bloqueios, né, dessas 3 faces da ferida do dinheiro, o que sustenta a ferida do dinheiro, eu quero dizer a vocês que amanhã, tá, pessoal, começa a Semana de Advocacia no Controle. É um evento gratuito que vai acontecer dentro do WhatsApp. E por que vai acontecer dentro do WhatsApp? Por causa da restrição e da nossa organização com relação aos materiais que serão compartilhados lá. A gente quer qualificar e valorizar esse evento com pessoas realmente focadas. Então, é um grupo que vai estar silenciado, ele só vai ser aberto em alguns momentos para interações com relação ao conteúdo, e é um grupo temporário. Então, ele vai funcionar do dia 3 a 7 de março, essa semana. Então, lá a gente vai compartilhar dia 3 a primeira aula, dia 5 a segunda aula e dia 7 a terceira aula. E vocês vão ter uma apostila que vai aprofundar com exercícios de constelação jurídica, de coaching para advogados, coaching jurídico e outras ferramentas que eu e a Raquel Pérez temos, né, na nossa caixa de ferramentas, no nosso trabalho, para auxiliar vocês a desconstruir os impedimentos e as objeções. Para quê? Para atrair mais clientes, para criar mais visibilidade no mercado e para criar mais organização nas suas rotinas. São esses 3 pilares que a gente vai trabalhar na Semana de Advocacia no Controle. Então, eu quero que você guarde aí no seu coração, anota, por favor. Se inscreve aqui no chat, alguém vai deixar... já tem aí no chat, tá? O link do grupo para você ingressar. É gratuito, tá, pessoal? É gratuito. Então, vamos lá. Voltando a falar dos 3 componentes, vocês estão gostando? Me digam aí, vocês estão gostando? Me digam se esse assunto está interessante para vocês. Eu quero saber a opinião de vocês também, tá? Os 3 aspectos dessa ferida do dinheiro. Essa ferida que dói, que faz com que a gente não receba bem esses assuntos,
faz com que a gente se trave, faz com que a gente se afaste dos resultados que a gente precisa, tá? Faz com que a gente não atraia aquilo que a gente necessita na nossa vida. É uma ferida, dói. O que que dói? Quando eu perguntei para vocês no começo, é leve ou é pesado falar desse assunto? Porque justamente tem uma ferida aí. Se for super leve, você está curado. Se for 10, tem ferida aí. E eu quero dizer, ninguém tem culpa, tá? O que a gente está falando aqui, estamos falando num ambiente seguro, estamos falando com pessoas maduras que aprenderam uma série de coisas que precisa desaprender. Eu estou nesse processo. Eu acredito que vocês também estão nesse processo, tá? Então, vamos lá. Primeira questão, o primeiro aspecto da ferida do dinheiro é a dificuldade de atrair. O segundo aspecto é a dificuldade de reter o dinheiro. E o terceiro aspecto é a dificuldade de dar dinheiro. Então, eu tenho, mantendo esta ferida, 3 aspectos. Atrair dinheiro, reter o dinheiro que eu atraí e dificuldade de dar. Eu vou explicar cada um desses aspectos. Eu quero que vocês me digam se está indo bem, tá? Se vocês entenderam também essa questão da advocacia no controle, tá? Entenderam? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta, como é que vocês estão. Que eu estou aqui falando. Eu preciso saber se vocês estão me compreendendo, tá? Massa, muito interessante, pessoal gostando, que legal. Show de bola. Vamos falar do primeiro aspecto dessa dor do dinheiro? O primeiro aspecto é a dificuldade de atrair dinheiro, né? E aí eu vou ter que lançar uma pergunta. Aqui para vocês me ajudarem a construir, me ajudarem a co-criar esse resultado. Esse resultado não, essa explicação, tá? Pergunta: de onde vem o dinheiro? Vamos raciocinar um pouquinho, até para a gente se situar nessa pandemia, nessa crise, e entrar mesmo na realidade, sair da ilusão. De onde vem o dinheiro? Vou esperar vocês responderem. De onde vem o dinheiro? Me digam aí de onde vem o dinheiro. Quando alguém responder, eu continuo a explicação. De onde vem o dinheiro? A Ana falou, do cliente. Exatamente. O dinheiro vem das pessoas. Então, se a gente começar a construir essa ideia, vai ficar mais fácil. O dinheiro não vem do banco, o dinheiro não vem do céu, o dinheiro não vem do além, o dinheiro vem através das pessoas. E o que nos impede de atrair as pessoas? O que vocês acham que nos impede de atrair as pessoas? Eu estou aqui no primeiro aspecto da ferida do dinheiro, tá? Que é a dificuldade de atrair. A gente já entendeu que o dinheiro vem das pessoas. Ok, beleza. O que nos impede de atrair as pessoas? Então, se alguém responder, vai ficar mais fácil aqui o trabalho. Boa noite, Damares. Boa noite. Doutora Demique Onsel aqui. O que nos impede de atrair as pessoas? O que nos impede de atrair pessoas? Dificuldade de se relacionar, um aspecto. Posicionamento do mercado, outro aspecto interessante, com certeza. São aspectos assim, vamos lá, construindo, porque a gente está aqui construindo solução, tá? Vocês vão sair dessa live aqui, ó, com a mente bem mais aberta e bem mais preparados para participarem da Semana de Advocacia no Controle. Isso aqui é só um esquenta para vocês saberem, conhecerem a minha forma e a forma da Raquel trabalhar, justamente para você não perder seu tempo, tá? Seu tempo é precioso e o nosso também, a gente está aqui para servir, mas você tem que entender se identifica ou não com o nosso método. Introversão, a Damares falou, a Letícia fala do trabalho desenvolvido, maravilha. Então, são questões todas pertinentes, isso aí tem tudo a ver com a dificuldade de atrair pessoas que vão trazer o dinheiro que a gente precisa, tá? O que a gente mais percebe nos atendimentos? São 5 pontos, e eu vou adicionar esses pontos também, tá, doutores, que vocês trouxeram, que vai contribuir aqui com a nossa construção.
que é a questão da dificuldade de se relacionar assim, do trabalho desenvolvido, posicionamento no mercado e introspecção. Primeiro aspecto que nos afasta das pessoas, que nos impede de atrair as pessoas que confiam no nosso serviço e precisam do nosso serviço, é a nossa autoimagem distorcida. Então, é a forma equivocada como a gente se vê, porque a gente não se conhece, então a gente se vê com uma série de impedimentos. Tem pessoas que acreditam que são tímidas, tem pessoas que acreditam que não são fisicamente seguras para atrair, tem pessoas que acreditam que tem alguma questão com voz, com gênero, com sotaque, com idade. Então, a autoimagem distorcida. São elementos da minha característica física, psicológica, emocional, da minha história, que me faz acreditar que as pessoas vão me repelir, que me faz acreditar que eu não tenho o suficiente para ser bem pago, para ser atraente para as pessoas certas. Então, o primeiro aspecto é a autoimagem distorcida. Volto a dizer, é uma distorção. Não há nada na nossa imagem, não há nada nas nossas características físicas, históricas, emocionais e psicológicas que sejam capazes de afastar as pessoas por si só, a não ser que a gente dê esse poder e esse significado para as nossas características, tá? E assim você pode ver a todo momento comediantes, por exemplo, pessoas, artistas, famosos, celebridades de todas as formas físicas, de todos os gêneros, de todos os tipos, sabe? Senão a gente só teria pessoas atraentes num padrão específico. E não é, se a gente abrir o nosso olhar e olhar para o mercado, a gente vê advogados jovens, advogados mais idosos, a gente vê advogados, a gente vê todo tipo de gente tendo resultado. Então, é a nossa autoimagem distorcida com relação a algumas características que trazemos que a gente usa para afastar as pessoas. Não são as pessoas que se afastam de nós, a gente afasta as pessoas. O segundo aspecto, que ainda faz parte desse primeiro viés da ferida do dinheiro, é o não merecimento. Isso a Raquel fala divinamente bem, né, na semana de Advocacia no Controle. Eu também vou trabalhar na primeira aula amanhã essa questão do não merecimento. A gente vai trabalhar exercícios para o não merecimento, ampliando e subindo a sua ambição positiva, tá? Mas se eu entendo que eu não mereço atrair as pessoas, eu não mereço aquele cliente valioso, eu não mereço aquele cliente que não me dá trabalho, que me pague bem. Como é que a gente percebe a questão do não merecimento? Imagina o seguinte, você cobra, sei lá, R$100 a consulta. Se eu disser para você, Maria, você vai para o próximo cliente, você vai cobrar 500. Vamos dizer que você jogue, que você faça essa experiência. Não, eu fiz o atendimento e cobre R$500 a consulta. E Maria, pague. Maria aceitou pagar, né? A cliente, desculpa, Maria é você. A pessoa aceitou pagar os R$500. Você está acostumada ali com R$100 de consulta. A pessoa aceitou pagar R$500. Qual é a sua primeira reação depois que a pessoa vai embora? Primeiro você vai festejar, você vai ficar feliz e tal, mas e depois? Será que você vai prestar o mesmo serviço para ela ou você vai ficar dando mais satisfação do que o comum? Você vai querer ficar dando mais do que deveria ou mais do que ela contratou para você para pagar aquele excesso de dinheiro que ela está te pagando? Então, quando isso acontece, a gente vê uma distorção de merecimento. Você pode até receber, mas se você recebeu mais do que você acha que merece, você vai dar um jeito, né? A pessoa vai dar um jeito de abrir mão daquela parte que está em excesso, porque é que me incomoda. Ou abre mão fazendo mais coisas para esse cliente, aceitando mais abusos, ou abre mão talvez com uma doença, um acidente ou qualquer coisa que aconteça para aquele dinheiro ser gasto. Segundo aspecto aqui ainda da questão da ferida do dinheiro, tá? Terceiro aspecto, baixa ambição.
E eu vou explicar detalhadamente amanhã a diferença de ambição para cobiça. Inclusive no dicionário, tá? Tá bem diferente. Muita gente confunde ambição com cobiça. Então, a gente foi ensinado na nossa cultura a desejar pouco, pelo medo da frustração. Por quê? Porque nós, seres humanos, principalmente os brasileiros, não fomos ensinados a lidarmos com as nossas emoções. Fomos ensinados a fugir das nossas emoções. Fomos ensinados a engolir o choro. A gente foi ensinado que homem não chora. A gente foi ensinado que mulher tem que ser forte. A gente foi ensinado que mulher tem que dar conta de tudo, que o homem tem que dar conta de tudo. Então, justamente para a gente não ter uma educação emocional de berço, a nossa régua de desejo é baixa, pelo medo da frustração emocional, de não saber, não ter ferramenta para lidar com o tempo da espera, com a frustração da demora, com a coisa não sair exatamente como planejamos. Vocês estão acompanhando aí essa minha... Tá tudo beleza, né? Oh, vou ter como me dar um copo d'água, esqueci. Próximo, então, recapitulando aí, deixa eu ver se vocês estão vendo mesmo, deixa eu ver se vocês estão entendendo mesmo. A gente está falando de quê agora? Da primeira, estamos falando da primeira, do primeiro aspecto da ferida, né? Falei de autoimagem distorcida. Ai, super se identificando a Ana. Autoimagem distorcida, falei do não merecimento, falei da baixa ambição, tá? São 3 manifestações desse aspecto. Agora vamos lá para a próxima. A próxima é a dependência sistêmica. Dependência sistêmica, eu vou trabalhar muito isso na semana Advocacia no Controle, tá, doutores? Mas a dependência sistêmica nada mais é do que você, enquanto adulto. Esse aqui são bonequinhos que eu utilizo na constelação jurídica, tá? Eu vou fazer algumas explanações para a gente lá amanhã na semana de Advocacia no Controle. Então, a dependência sistêmica diz o seguinte para mim: vamos supor, você é um adulto, mas sistemicamente, a pessoa é um adulto, mas sistemicamente ela ainda tem uma ligação emocional infantil com os pais. Ela não saiu do campo dos pais, ela não conseguiu ir para frente ainda. Então, essa dependência sistêmica gera o quê? Uma culpa de prosperar, uma lealdade familiar. Então, ela diz assim, se tá bom, tá ruim, porque se tá bom, se o negócio melhora para mim, eu vou ter que sustentar fulano, eu vou ter que sustentar cicrano, Beltrano vai me pedir dinheiro, eu vou ser criticado pela família e tal. Tem uma série de aspectos que a gente vai tratar na semana de Advocacia no Controle, mas a dependência sistêmica é um mecanismo sabotador que faz com que a pessoa deixe de atrair pessoas, deixe de atrair a quantidade de dinheiro que precisa para ter autonomia, para ficar ligado no campo dos pais, para ficar ligada no campo dos pais, porque no campo dos pais não importa a necessidade que a gente passe, tá? Não importa a necessidade material que a gente passe. O que fala do quanto a gente fica preso no campo dos pais obrigado, a questão emocional, tá? E a questão emocional, como eu disse para vocês há pouco, não fomos ensinados a olhar para isso de modo seguro. Então, o quarto elemento aqui que afasta, né, que faz a pessoa afastar os clientes do seu campo, é a dependência emocional. E o quinto aspecto, que a Raquel vai falar divinamente bem, que é a potência dela, é o perfil comportamental. Então, a gente tem 4 perfis preponderantes e cada perfil vai ter, a doutora Ana falou, eu acho que sobre introspecção, tem perfis que são mais introspectivos, tem outros que são mais extrovertidos. Então, a gente vai entender, você vai entender qual é o seu perfil preponderante e como isso gera atração ou repelência das pessoas, se você não estiver usando com consciência. Então, doutores, do primeiro aspecto dessa ferida, que é a dificuldade de atrair o dinheiro, tem esses 5 pontos aqui. Boa noite, Josete. Tem esses 5 pontos para a gente olhar. O próximo aspecto é qual? Alguém lembra aí o que eu falei dos 3 aspectos?
Beber uma água aqui, gente, senão a criança começa a chutar aqui, vai ficar complicado, viu? Tem que largar vocês na metade da live. Segundo aspecto que compõe essa ferida do dinheiro é a dificuldade de reter, a dificuldade de segurar o dinheiro. E aí eu tenho que lançar outra pergunta de mestre para vocês. Preste atenção, se vocês responderem, vocês vão se desenvolver, vocês vão ter uma virada de chave nessa live. Dificuldade de reter. Pergunta: quem nos ensinou e quem nos deu exemplos sobre estrutura e manutenção? Quem que vocês acham, na nossa família, que nos ensinou sobre estrutura, que nos ensinou sobre manter as coisas, organizar as coisas? Quem nos ensinou? Quem te ensinou na sua família isso? Quem mantinha as coisas na sua família? Me conta quem mantinha. Ah, pessoal, também, já que tem tanta gente aqui, compartilha essa live também com outros advogados, compartilha essa live com pessoas da sua família, inclusive, não precisa ser só advogados, não. Compartilha com outras pessoas que têm o interesse em desenvolver a parte também de relacionamento com o dinheiro, que vai ser muito importante, tá? Voltando à pergunta, quem vocês acham que nos ensinou através do exemplo, através da educação, sobre manutenção das coisas, estrutura das coisas? Digam aí para mim. Daqui a pouco a gente acaba a nossa live, tá? Só mais uns 10 minutinhos aí. Mas eu preciso que vocês interajam com relação a essas perguntas. Quem vocês acham que nos ensinou sobre estrutura e organização? Josete falou, meus pais. Tá quente, viu? Tá chegando perto, Josete, tá chegando perto. Quem mais arrisca? A Letícia falou, nossos pais. Vamos lá. Aqui, gente. A força feminina. A força feminina. Exatamente. Eu sou certa. A Damares falou, minha mãe. Exatamente. A sua mãe, a nossa mãe, a minha mãe e as mulheres, ou talvez até homens, que manifestaram em preponderância a força feminina no exemplo que deu. Então, o que acontece? Se você se examinar, qual é o exemplo, o que você lembra quando você olha para a relação da sua mãe com o dinheiro? Pensa comigo, puxa um pouco na memória. Como é? Olha você, criança, olhando para a tua mãe, como que ela se relacionava com o dinheiro? Eu me lembro, na minha família, o retrato das mulheres foi de muita dificuldade de reter. Eu sempre lembro da minha mãe, assim, quando eu era criança, sempre trabalhando muito, sozinha, sentada numa mesa, grudada numa calculadora, cheia de boletos, e ela anotava cada centavo que gastava. Ela anotava tudo que gastava. E ela sempre vivia reclamando que as contas não fechavam. Então, esse é o retrato que eu me lembro de toda a minha infância com relação à minha mãe, com relação à minha avó, com relação às mulheres, à minha família. Então, o que é que isso me diz? Eu não sei se você se identifica, ou que tipo de exemplo você teve da relação da sua mãe e das mulheres que você conviveu com o dinheiro. Porque isso impacta e ensina diretamente como que você vai se relacionar com o dinheiro. Então, como que eu aprendi? Desestrutura. Eu aprendi que as coisas eram trazidas com muita dificuldade, que deveriam ser com muita dificuldade, que o mundo era escasso, que as contas não batiam.
E eu sempre vi a minha mãe correndo atrás do dinheiro. E vocês sabem que quando a gente corre atrás de alguma coisa, é porque a coisa está correndo de nós, né? Imagina a cena, né? A pessoa, o dinheiro, pega uma cédula aí correndo e você correndo atrás do dinheiro. Quem está correndo de quem? Porque se a gente vai para o lado da coisa, né, tem um equilíbrio. Mas eu estou correndo atrás do dinheiro, está fazendo o quê? Estou correndo atrás de quem, gente? Quem é que está fugindo de você? Então, pode descontrair, mas o negócio é sério. Então, essa dificuldade de reter tem dois aspectos. Os aspectos do que você aprendeu com seus exemplos femininos e como você se relaciona com a sua mãe. Por quê? Hoje, tá? Independente do que você aprendeu. Hoje. A mãe é a estrutura. O útero, eu tô aqui carregando um bebê no meu útero, certo? Tudo que eu tô falando para vocês, tudo que eu tô sentindo, ela tá sentindo. Tudo que eu como é o que vai para ela. Então, toda a experiência educativa sou eu que estou dando no primeiro contato com a existência desse ser. Da mesma forma, tudo que aconteceu no útero da sua mãe, tudo que aconteceu no seu nascimento, a forma como você foi amamentada, tudo isso tem relação com a sua relação com o dinheiro. Tudo isso tem repercussão, reflexo na sua relação com o dinheiro. O Bert Hellinger fala que o dinheiro é o leite materno da vida. Exatamente, porque o dinheiro está ligado à troca, o dinheiro está ligado à substância, a comprar coisas que precisamos. Assim como o leite materno está ligado à sobrevivência. Então, se a gente teve problema na alimentação, se a gente teve desconexão com a nossa mãe, se a gente tem rejeições com relação à nossa mãe, às mulheres da família, isso vai impactar diretamente na nossa relação com o dinheiro, tá? Então, é por aí, doutores. Então, essa dificuldade de reter é o segundo aspecto da ferida do dinheiro. E o terceiro e último aspecto, para a gente finalizar, quem chegou por agora, presta atenção, hein? Olha aí no chat, tem o link da Semana Advocacia no Controle, que é onde a gente vai aprofundar tudo isso aqui. Para quê? Para você poder atrair mais pessoas que vão trazer o dinheiro que você precisa, para você ter mais organização e mais visibilidade, mais indicações, que é o que a gente precisa, não é isso? A gente, para servir, a gente precisa ter como servir, tem que ter para dar. Então, o terceiro aspecto da ferida do dinheiro é a dificuldade de dar, né? Eu falei da dificuldade de receber, da dificuldade de reter e agora da dificuldade de dar. E aí eu vou te perguntar, né? Tem que ter uma pergunta, senão não é coach. O que você sente ao pagar uma conta? O que você sente ao pagar uma conta? Olha, não tinha pessoa que sofresse mais. Eu ainda sofro um pouquinho, não vou mentir não, viu? Não vou mentir que eu não me iluminei, ainda estou no processo de fazer as pazes, como eu falei com vocês. Tem contas que ainda dói, assim, que dá uma preocupação. Mas antes, meu Deus do céu, eu caía de cama, gente. Eu adoecia quando eu atrasava uma conta. Eu adoecia quando eu pagava a conta. Eu adoecia quando eu tinha que pagar a conta. Entendeu? Eu adoecia antes, durante e depois. Eu vivia doente pelas contas. Então, imagina assim, e eu ainda tenho, assim, umas reservas assim, com relação ao imposto, ainda estou me trabalhando com constelação com isso, né, para separar essa questão dos políticos corruptos para o que é feito, tá? Vou dizer que ainda não me iluminei nesse aspecto, não. Mas, hoje, quando eu vou pagar uma conta, eu busco realmente me conectar com o benefício daquele serviço que eu estou utilizando. Mas isso aí é uma solução que a gente vai falar, as soluções lá na Semana Advocacia no Controle. Por enquanto, eu quero só que você mapeie o quanto para você é leve pagar as contas. Pensa aí, por exemplo, uma coisa que os colegas reclamam muito, né, de pagar a anuidade da OAB. Quanto que pesa você pagar a anuidade da OAB? Quanto que pesa? A Damares fala, já sofri mais. Hoje sinto um alívio por ter condições de pagar, mas vivo preocupada. Pois é, a preocupação ainda é comum, né? É assim, é bem natural. Claro que a gente tem níveis de preocupação, né? Tem gente que tem uma preocupação exagerada que entra numa crise de pânico. Eu mesma tive várias crises de pânico na vida, por conta dessa preocupação exagerada. Mas só da gente começar, como a doutora fez aqui,
a reconhecer, né, a alegria de estar poder pagando já é um grande avanço. Então, vamos lá. Tem 4 aspectos aqui que compõem essa dificuldade de dar. E esses aspectos a gente precisa trabalhar. A Ana fala, dói para mim pagar qualquer coisa. Sou bem pão dura mesmo. Ana, eu vou dizer para você, eu não acredito que tem alguém pão duro, não. Eu acredito que tem alguém que, se a gente investigar, tem um histórico, aí eu vou falar aqui das crenças, tem um histórico de dor. Por isso que eu estou falando da ferida. Não é ferida, gente. É ferida, dói. Não é brincadeira, sabe? Dói, mas dói. Dói muito. E às vezes tem gente que fala assim, é mal pagador, é o caloteiro, é mão de vaca, tio Patinhas. A pessoa não tem noção do sofrimento que é quando a gente tem uma ferida aberta do dinheiro. Isso é sério. Isso é muito sério. Então, vamos lá. Primeiro aspecto que gera essa dificuldade de dar é a crença na incapacidade de fazer dinheiro. Foi a parte da história, uma fração da minha história que eu contei, né? Dessa incapacidade de fazer dinheiro. Então, se a gente tem essa incapacidade de fazer dinheiro, a gente tem não, porque ninguém tem incapacidade de fazer dinheiro. Mas se a gente tem essa crença, e aí vem da infância, pode vir antes da nossa infância, pode vir do nosso sistema. Gente, deixa eu só silenciar aqui esse WhatsApp, pelo amor de Jesus. Só um minuto. Aí vocês vão dizer se está tudo bem aí, se estão entendendo, se estão gostando. Eu sou do que vai no mais barato, mas com isso a gente perde, às vezes, a qualidade. Vamos lá. Crença na incapacidade de fazer dinheiro. Isso é uma crença de escassez. Em algum momento da nossa vida, a gente aprendeu com os nossos pais, com os nossos exemplos e com a nossa experiência de que aquilo que a gente fazia que deu certo não dá para fazer de novo. Essa mesma crença é aquela crença de que um raio não cai no mesmo lugar em 2 vezes. Que tem que viver, morrer com a pessoa, mesmo tá ruim, morre com a pessoa porque outra pessoa não vai ser melhor. Tá no ruim, essa mesma crença que substancia a incapacidade de fazer dinheiro é aquela que fala assim, mas fulano é ruim, é um político ruim, mas ele fez não sei o que, não sei o que, não sei o que das quantas. Tá no mesmo lugar, tá tudo vibrando na escassez. Então, essa crença da incapacidade de fazer dinheiro é uma crença falsa, tá? Mas que se a pessoa acredita, o que ela vai fazer? Ela fez dinheiro uma vez, ela vai segurar aquele negócio. Ela vai segurar aquele negócio com a força, que vai ter uma complicação para ir para frente. Por quê? Por que complicação? Porque, sistemicamente, o dinheiro... Gente, não tem aquele ditado que fala assim, faz-me rir? O dinheiro acompanha a alegria, porque o dinheiro acompanha o movimento. Então, se você, quando está planejando a sua advocacia, você pensar, caramba, é obrigação da minha advocacia que ela se pague e me pague. É obrigação da minha advocacia que ela se pague e me pague. Então, isso não é um sonho para mim. Isso é básico. O que eu quero fazer com a minha advocacia? Imagina se você estivesse em frente a um gênio da lâmpada mágica e dissesse assim, gênio, eu quero 5 milhões para investir na minha advocacia, porque eu quero fazer... Você precisa ter essa resposta quando você pensar em planejamento. Porque o dinheiro, ele está a serviço da vida. Quando você coloca o dinheiro a serviço da vida, o dinheiro vem. E aí pode ser para a sua advocacia, pode ser para a sua saúde, pode ser para o benefício da sua família. O dinheiro vem mais fácil se ele estiver a serviço da vida. Agora, se você estiver fazendo escolhas que estão a serviço da morte, o dinheiro escorrega pelas suas mãos. Se você utilizar o dinheiro, se a pessoa utilizar o dinheiro para humilhar outras, se utilizar o dinheiro para se adoecer, se utilizar o dinheiro para se separar dos familiares, se utilizar o dinheiro para provocar morte, tá? Morte, assim, de um modo metafórico falando, mas morte é tudo que representa separação. Então, se o dinheiro está a serviço da morte, ele vem com dificuldade,
ele sai com dificuldade, ele é todo travado o dinheiro. Dinheiro fácil é o dinheiro a serviço da vida. Esse negócio de vida fácil, dinheiro fácil, direcionada para a destruição, isso é uma ilusão. Dinheiro fácil é dinheiro que está a serviço da vida. Então, essa primeira crença é que a gente precisa desconstruir. A segunda é crença na incapacidade de conectar pessoas. Por algum momento, por alguma questão na sua vida, ou na vida de uma pessoa que se identifica com isso, ela acreditou que não é atraente, ela acreditou que não é interessante, ela acreditou que não tem algo de bom para dar, algo de bom para ensinar, que o mundo está cheio de gente boa e que o que ela está fazendo é irrelevante. Falando assim, parece até muito duro e parece que a gente não pensa assim, mas no fundo, quando a energia está baixa, vem pensamentos desse jeito. Então, essa crença na incapacidade de conectar pessoas também gera dificuldade de dar, de pagar, de oferecer, de doar. Outra crença, escassez de recursos. Essa pessoa acredita que o dinheiro vai acabar, que quem tem muito tira de outros, que tem poucas oportunidades e que a vida é uma selva. Então, essa crença na escassez de recursos, você imagina o seguinte, uma pessoa que acredita nisso, ela não olha para a natureza, doutores. Se você olhar para a natureza, se você olhar para uma árvore, você vê a quantidade absurda de folhas que tem. Aqui na frente de casa tem uma mangueira. Eu fico balançando na rede, olhando aquela mangueira para me lembrar da abundância da natureza, da abundância da vida, porque a gente aprendeu que as coisas acabam e que farinha pouco meu pirão primeiro. Foi isso que a gente aprendeu. Mas se a gente olha para a natureza, se a gente olha para a imensidão da natureza, e a gente vê que ela dá mais do que precisa. Precisa ter milhões de folhas de árvore numa árvore. Eu fico olhando assim, meu Deus, quando deu manga, eu fiquei, meu Deus, quanta manga, tem que alimentar famílias essa quantidade de manga. E ninguém foi molhar essa planta, ninguém foi molhar essa árvore, ninguém foi adubar essa árvore. Ela cresceu e frutificou por si só, né? Ela e Deus. Então, são situações que a gente pode aprender com a natureza sobre quão é ilimitado os recursos vindos dessa própria natureza e quanto que a gente aprendeu errado essa questão. Então, o próximo e último aspecto aqui da dificuldade de dar é a lealdade familiar. Lealdade familiar. E aí você pensa, caramba, beber água aqui, gente. Você pensa assim, Thaís, mas isso não é lógico. Eu me dou muito bem com os meus pais e eu tenho minhas próprias escolhas. Lealdades familiares são inconscientes. Lealdades familiares não são conscientes. A gente só vê quando a gente tem luz na consciência ou quando alguém chama a nossa atenção e quando a gente quer olhar, tá? Vocês não têm ideia. Da mesma forma que eu falei do quanto é difícil essa ferida do dinheiro, vocês não têm ideia do quanto é difícil romper um padrão familiar. Vocês não têm ideia do quanto isso é grave. A gente pode estudar o conhecimento que for desse mundo. Se a gente não tiver consciência sobre um padrão familiar que a gente precisa quebrar, porque a sensação que dá é de morte. Quando uma pessoa está fazendo algo que é muito diferente da estrutura familiar dela, de origem, ela sente sensação de morte. Ela sente como se estivesse se separando da vida. Então, a gente precisa saber fazer esse movimento de transição para a gente conseguir prosperar se o padrão familiar que a gente aprendeu não prospera. A gente precisa honrar esse padrão familiar de escassez e pedir licença para seguir a nossa vida, honrando o que a gente aprendeu, mas pedindo licença para fazer um pouco diferente, e é um trabalho. Não é algo da noite para o dia, é um trabalho. Então, a lealdade familiar, assim, famílias que foram para a guerra, famílias de refugiados, famílias que passaram por muitas privações,
medo também de ser abusado, né, por parentes, não, lealdades familiares, dependência sistêmica. Tudo isso a gente vê com profundidade, a gente vai ver com mais profundidade na semana de Advocacia no Controle. Então, basicamente isso, doutores, esses 4 elementos que compõem a dificuldade de dar, e a dificuldade de dar é uma das 3 pernas infernais, né? Das 3 pernas infernais que compõem essa ferida do dinheiro. E agora, para finalizar aqui o nosso encontro maravilhoso, eu quero agradecer a presença de vocês, eu quero que você imagine, tá? Imagine você daqui a 1 ano, 3 anos ou até 10 anos, se você não mudar as coisas que você identificou aqui. Se fizer sentido, se fez sentido para você, coloca aí no chat o que você está aprendendo, o que você aprendeu com a nossa conversa de hoje. E pensa o seguinte, se você continuar com essas mesmas crenças que você identificou que precisa mudar, com essa mesma ferida aberta do dinheiro, como é que vai estar a sua vida daqui a 1 ano? Como é que vai estar a sua vida daqui a 3 anos, a 10 anos, se você não buscar curar essa ferida, se você não buscar cicatrizar essa ferida? Essa dificuldade de atrair o dinheiro, de reter o dinheiro, de dar o dinheiro, essa dificuldade de falar sobre dinheiro, dificuldade de falar sobre dinheiro com seu cônjuge, dificuldade de falar de dinheiro com sua mãe, com seu pai, dificuldade de falar de dinheiro com seus filhos, dificuldade de falar de dinheiro com seu sócio, dificuldade de dividir despesas. Como é que vai estar a sua vida se você ainda quiser manter esses tabus com relação a esse assunto, sabe? Então, eu quero agradecer mesmo a presença de vocês, quero que vocês fiquem assim com esse gostinho de quero mais e que realmente supram esse quero mais amanhã, se cadastrando gratuitamente na Semana de Advocacia no Controle. A nossa primeira aula vai ter já a sua apostila que você vai receber logo no primeiro dia. São 3 dias de imersão profunda na sua transformação, para você atrair melhores resultados, para você conhecer um plano de crescimento na sua advocacia, para fazer um 2021 diferente, uma vida diferente. Porque o nosso trabalho, o meu, da Raquel, é esse, é auxiliar advogados a crescerem na advocacia, esse é o nosso trabalho. Então, de verdade, muito o que pensar, né? O Mário Flávio fala, muito o que pensar. Tem muito o que pensar. Então, é isso. Estamos aqui finalizando a nossa transmissão e quero de verdade encontrar vocês amanhã às 20 horas, tá? Lembrando, doutores, a transmissão só vai acontecer para quem estiver no grupo, não vai ser aberta no YouTube, é restrita para quem estiver no grupo, tá? Então, doutora Ademir, que bom que o senhor gostou, graças a Deus estamos todos bem e bem felizes aqui com esse dia maravilhoso. Muito obrigada a todos e até amanhã, às 20 horas, na nossa Semana de Advocacia no Controle. Fiquem com Deus e até amanhã.